Boa tarde, irmãos. Deus abençoa cada um, em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias. Apocalipse capítulo 6. Quem não tem Bíblia, tem Bíblia ali para que vocês possam acompanhar. Versículo 1 de Apocalipse 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Nós vamos para São João capítulo 12, a partir do versículo 23. E Jesus lhe respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu, Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhes falou. Oremos, bondoso Pai, ajuda-nos nessa tarde e alimenta nossa alma com a Tua palavra a cada dia. Nos dê mais uma porção, nos dê a Tua graça, usa esse pouco de pó nas Tuas mãos e fale conosco em nome do Senhor Jesus e abençoa o Teu povo através da internet, por toda parte, Pai, que estão nos ouvindo nesta hora. Nós te pedimos uma bênção especial para cada um, que o Senhor abra o entendimento de cada um para compreender a revelação do dia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder assentar, meus irmãos, que Deus abençoe cada um, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar um pouquinho sobre tempo dos distúrbios. Você vai lendo os 7 selos, né? Os 7 selos, na verdade, é a mensagem do dia, é a mensagem da hora. Nunca em nenhuma era, em nenhum tempo, nenhum mensageiro teve o privilégio de trazer para o seu povo a revelação dos 7 selos. Porque ele estava fechado, ninguém podia olhar para esse livro, Apocalipse capítulo 5, ninguém podia ler, né? Ninguém podia tocar o livro. Era o livro que esteve nas mãos de Adão. Deus deu esse livro na sua mão. Mas Adão não pôde abrir também o livro, por causa do pecado. O livro voltou para as mãos do dono original, Deus. Então era necessário que houvesse um sacrifício, não de touros, nem de ovelhas, nem de bodes, mas um sacrifício do próprio Deus. Quando ele se fez carne, ele derramou seu próprio sangue para nos redimir e tomar o livro da mão daquele que estava sentado no trono. E quando ele tomou o livro, ele abriu, desatou seus selos e enviou à terra o seu 7º anjo para que nos revelasse. Nós, dessa última era, somos privilegiados por ouvir estas verdades e crer. Agora, o livro, esses distúrbios, quando se fala de distúrbios políticos e religiosos, o profeta disse que trombetas sempre foram distúrbios políticos. O selo, a abertura de um selo,
leva a distúrbios religiosos. É por isso é tão importante se inteirar da revelação das 7 eras da igreja e dos 7 selos. Todas as coisas que estão acontecendo no mundo hoje, tudo o profeta de Deus nos revelou. Tudo. Veja que Jesus disse: a minha alma está perturbada. Veja, era uma hora de uma decisão. Jesus, aqui em São João, capítulo 12, no capítulo 11, ele tinha ressuscitado, era Lázaro, que estava morto e já estava há 4 dias sepultado. E ele chamou Lázaro dentre os mortos. E aqui, em São João 12, ele traz esse sermão e ele disse: a minha alma está perturbada. Porque era hora dele tomar uma decisão. E a decisão era a morte. Ele tinha que realmente render-se à morte, entregar a sua vida por nós. Nós vemos que quando ele está no jardim do Getsêmani orando, e a angústia era muito grande. O seu suor caía na terra como gotas de sangue. Os discípulos dormiam naquele momento. E ele não tinha outro meio para nos salvar, a não ser dando a sua própria vida. Dando a sua própria vida por nós. E ele chegou a dizer na sua oração: se é possível, passa de mim esse cálice. Não seja que eu beba, mas que faça a tua vontade. Então, Senhor, que faça a tua vontade. Você imagina ele como Deus Deus profeta, sabendo o que ia acontecer. As Escrituras iam se cumprir nele, naquele momento ali, naqueles dias. E ele ia ser entregue na mão dos homens. Quando Deus mandou Davi escolher por causa do seu pecado, o que ele ia escolher? Cair nas mãos do Senhor ou cair nas mãos dos homens? Ele disse: Senhor, eu não quero cair nas mãos dos homens. Os homens não têm piedade, não têm misericórdia. Eu quero cair nas tuas mãos. E Jesus sabia que ia cair nas mãos dos homens. Os homens arrancaram a sua roupa, arrancaram a sua barba, lhe deram 40 chicotadas, cuspiram do seu rosto. E na oração do Getsêmani, quando Deus estava deixando a ele ali, porque Deus o deixou no Getsêmani, ele sabia que ia passar por toda aquela vergonha, por todo aquele sofrimento, para que nós estivéssemos aqui. Todo. No primeiro selo, 131, vamos à mensagem. Uma trombeta sempre significa guerra. Em outras palavras, distúrbios políticos. A trombeta significa um distúrbio político, e isso causa guerra. Quando se começa a entrar em política e a deixá-la toda confusa. Nós já tivemos 2 guerras mundiais. E, na verdade, nessas 2 guerras mundiais, Deus estava realmente tratando com Israel. Deus levantou Mussolini, Hitler, Stalin, Eichmann, para que Israel voltasse à sua pátria. Essa foi a razão dessas guerras. E você pode ver que aonde Israel está, tem guerra. Israel está na sua pátria, todas aquelas nações são inimigas de Israel. Agora, quando se fala de Israel, se fala de trombetas. Quando fala-se dos gentios, fala de selos. Entre os gentios, há selos, entre os judeus, há trombetas. Então, as 2 grandes trombetas, aquela grande trombeta tocada para Israel, Moisés e Elias, e é tempo de guerra. Será o tempo da 3ª Guerra Mundial, quando Moisés e Elias aparecem, porque é trombeta. Não é selo, é trombeta. Então o profeta disse: como temos hoje cuidado, guerra está próxima. Mas veja, o reino ainda pertence a Satanás. Ele ainda tem essa parte em sua mão. Nós não temos uma guerra mundial,
Há uma guerra Rússia e Ucrânia. Agora, isso Jesus disse em São Mateus capítulo 24. Ele disse: ouvireis de guerra, rumores de guerra. Mas ainda não é o fim. É apenas o princípio das dores. Ainda não é o fim. É somente o princípio das dores. 132. Por quê? Ela está redimida por Cristo. Mas ele está fazendo o papel de parente redentor, recebendo o seu súdito. Ele já nos redimiu. É onde nós temos que nos conscientizar, agarrar nas suas promessas que ele já nos redimiu. Ele já nos perdoou, ele já nos salvou. Ele não vai nos salvar. Não. Quando você dá o seu primeiro passo no batismo, você está recebendo o perdão dos seus pecados que já foram perdoados. Então ele diz: até que o último nome seja posto nesse livro. Já tenha recebido isto e sido selado. Então, no primeiro selo, ele está falando que até que aquele último nome seja colocado. Mas adiante ele disse que é colocado no cloro. Até que esse último entre. Porque quando o último entra, os selos são abertos, são revelados para nós. O último não foi Paulo, não foi Irineu, não foi Lutero, Wesley. O último foi William Branham. É o que muitas pessoas hoje, muitos púlpitos, não falam. Quem foi esse último mensageiro que entrou para que esses selos fossem revelados? Foi o William Branham. O William Branham foi o último profeta para os gentios. Paulo foi o primeiro mensageiro aos gentios que foi apóstolo e profeta. E Branham foi apóstolo e profeta para os gentios. Então, no 133, então ele vem do seu trono, do trono do seu pai, avança, toma o livro da mão de Deus, do trono, e requer seu direito. Quem é o seu direito? A primeira coisa que ele faz é chamar por sua noiva. O seu direito, a sua herança. Nós somos a herança de Deus. A noiva é a herança de Deus. Amém? Então, o que ele toma? Depois que ele requer o seu direito, a sua herança, o próximo passo, ele toma o seu oponente. Ele vai prestar conta com o seu oponente. Chama ele para uma prestação de conta. E o seu oponente é Satanás. Então, ele amarra ele, lança no fogo com todos os que o seguiram. Agora, ele é amarrado, ele é preso. Essas são prisão de circunstância. Quando você se converte a Deus, você prende a Satanás. Você amarra a Satanás. Ele não tem mais poder sobre você para fumar, beber, adulterar, cobiçar. Ele pode te tentar, mas ele não tem mais esse poder porque ele está amarrado. Ele está preso numa cadeia de circunstância. Vai a um ponto que ele vai se afastando de sua vida, de sua família, do seu lar. Ele continua te tentando, te provocando, mas ele não tem mais poder sobre você. Não. E ele continua dizendo, primeiro selo, porque ela está redimida por Cristo, mas ele está fazendo o papel de parente redentor, recebendo o seu súdito. Eu já passei aqui, 134. Agora lembre-se, não foi a Rússia, não. O anticristo é um indivíduo sutil. Observe só quão sutil ele é. Ora, é inteligente, sim, senhor. Requer só o Espírito Santo, a única coisa que pode subjugá-lo. Ele não manifestou em seu grande poder, astúcia, sua sabedoria, tanto política quanto religiosa, por causa do Espírito Santo. Somente por causa da noiva, que ele ainda não se manifestou. Mas quando ele se manifestar, somente quem tem o Espírito Santo não será enganado, porque ele será muito religioso.
Ele terá entendimento e sabedoria para falar de tanta coisa, política, religião, a um ponto que ele vai convencer as religiões, as igrejas, os governos. Ele terá todo o poder sobre o mundo, o anticristo. Note, trombeta significa distúrbio político. Guerras, Mateus 24. Jesus falou disso, ele disse, ouvireis de guerra e rumores de guerra. Veja, por todo o decorrer. Lembre-se, Jesus falando isso, guerra, rumores de guerra e rumores de guerra, e direto até o fim. Isso são as trombetas soando. Agora, quando chegarmos às trombetas, voltaremos lá e pegaremos cada uma daquelas guerras. Lhes mostraremos que elas seguiram aquelas igrejas. Lhes mostraremos que elas seguem esses selos. Guerras e rumores de guerra, mas trombeta significa distúrbio político. Ao passo que selos trata com os distúrbios religiosos. Aonde queremos chegar? Os selos trata de distúrbios religiosos. Desde a abertura do primeiro selo, cada mensageiro foi um selo. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana. São 7 selos. Cada mensageiro foi um selo. Em cada era houve um distúrbio religioso. E o maior de todos, em todos os tempos, hoje, com a abertura e a revelação do 7º selo. O 7º selo tem trazido distúrbio religioso no mundo todo, o 7º selo. A sua abertura, a sua revelação, quando a esposa, João come o livrinho e vem profetizar outra vez, dizer quem é esse 7º selo. O seu novo nome tem causado um distúrbio, não somente no concílio mundial de igreja, mas dentro do povo da mensagem. Porque Moisés teve problema com os seus ministros, ele não teve problema lá fora, seu problema foi interno. O problema de Jesus foi interno também, era Judas. Paulo também teve os seus problemas internos. A oposição estava dentro do seu ministério. A oposição está dentro desse ministério, mas nunca houve um tempo de tanto engano quanto esse tempo que nós estamos vivendo. Olha o que ele disse. Ao passo que selos trata com o distúrbio religioso. Está vendo? Um selo é aberto, desce uma mensagem. Então a igreja é sempre tão inflexível em seus pareceres. E tudo mais, e todos os seus dignatários. Ela não é flexível, ela é inflexível. Um puxa para um lado, outro puxa para outro. Um diz que é pau, outro diz que é pedra. Assim é a igreja, com seus concílios, com seus encontros. Eles nunca podem chegar a um denominador comum, eles nunca podem estar em uma harmonia, porque esposa e esposo têm que estar em uma harmonia, porque senão esse lar é um inferno. É como um ministério, Cristo e a igreja têm que estar em harmonia. Agora, então a igreja é sempre tão inflexível em seus pareceres. E quando essa verdadeira mensagem desce, esse mensageiro sai e os sacode fortemente. Veja que Paulo sacudiu a igreja fortemente. Porque quando Paulo chegou, o evangelho já estava em Roma. O evangelho já estava em Roma, porque Áquila e Priscila vieram de Roma. Eles ouviram a Paulo. Então, a mensagem de Paulo sacudiu o mundo religioso, porque foi um distúrbio religioso. Aquilo não mexeu com o ímpio,
Aquela mensagem mexeu com aquele que se dizia cristão, com aquele que se dizia convertido na mensagem de Pedro, convertido na mensagem de Tiago, convertido na mensagem de João Batista. Veja que quando esse primeiro selo abre-se em Éfeso, olha o distúrbio que deu. E ele encontra o quê? 12 pregadores ali em Éfeso, em Atos 19. E Paulo disse: recebeste já o Espírito Santo desde que vocês creram? Eles disseram: nós nem ouvimos que haja Espírito Santo. Nós somos batizados no batismo de João, o maior de todos os profetas, o homem que batizou Jesus. Só que Paulo disse: esse é outro dia. Alguém podia dizer: mas tu te acha maior do que João Batista? Esse é outro dia. O perseguidor da igreja, o que colocou muitos irmãos na cadeia, consentiu na morte de Estevão, agora ele era responsável por aquela era, por aquela mensagem. E ele estava encontrando ali 12 homens que foram batizados para o maior profeta que já pisou nessa terra no Antigo Testamento, João Batista. Só que Paulo tinha uma mensagem acima de João. Paulo tinha uma mensagem acima da mensagem de Pedro. Então, houve um distúrbio na igreja. Em Atos 15, nós encontramos a igreja já num concílio. Isso foi quando Paulo entrou. Se você ver a igreja aí em Atos 8, Atos 9, Atos 10, antes de Paulo ser chamado. Atos 9 é a sua chamada. Mas quando ele começa a dar a sua mensagem, há um distúrbio religioso. Há um ponto que o apóstolo São Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, ele diz que havia pontos difíceis de entender na mensagem de Paulo, que os ignorantes e instáveis deturpava para a sua própria perdição. Aí nós chegamos no nosso tempo. Se você voltar 50 anos atrás, nos dias do irmão Brana, 60 anos atrás, quando o concílio se reuniu com ele em Chicago, porque era um selo, era o último selo sendo aberto. E ele estava falando da semente da serpente, do batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Houve um distúrbio religioso ali nos Estados Unidos, no mundo, porque eles nunca tinham ouvido aquilo. E principalmente a mensagem sobre a semente da serpente. Aquilo impactou, aquilo foi um trovão, porque era a voz de Deus, um trovão é a voz de Deus. Ali aos ouvidos daqueles grandes dignatários, grandes pregadores, só que o tempo deles já tinha passado. Já era um outro dia. Era Deus tratando com o filho de um bêbado, um homem que não tinha não tinha formação universitária, mas tinha uma chamada, tinha uma comissão dada por um anjo, tinha uma mensagem, era o último anjo da igreja. Aí você veja, 60 anos depois, nos anos 70, quando essa mensagem começou a ser soada pelo rádio aqui no Brasil, olha o distúrbio religioso que deu. E não foi no mundo, nas igrejas. Deus começou a chamar seus filhos das denominações. Quando Deus estava usando o saudoso pastor Joaquim Gonçalves Silva, o tempo passou, dos anos 70 até o ano 2000. Nunca tinha se ouvido o Cordeiro saiu do trono, a intercessão terminou, ele subiu com um novo nome, outro distúrbio religioso. Aonde? No mundo lá fora? Não, na mensagem mesmo, dentro. Deus selecionando os seus. Agora, ao passo que selos
trata com o distúrbio religioso, está vendo? Um selo é aberto, então uma mensagem desce. Eles ficam tão tranquilos em Sião, a igreja fica tão despreocupada, e não precisamos nos preocupar. Do mesmo modo com que a igreja da Inglaterra, eles estavam todos despreocupados. A igreja católica estava despreocupada. Já tinha matado 68 milhões de cristãos. Ela agora dominava o mundo com a sua doutrina pagã de adoração de ídolos, pagamento de indulgência, e assim sucessivamente. O profeta diz: a igreja católica toda despreocupada, até que um selo se abre. E quando o selo se abre, há um distúrbio religioso. Até que veio Martinho Lutero. Martinho Lutero veio com uma mensagem: o justo viverá da fé. Então houve um distúrbio religioso no seu tempo. Então, certamente que houve. A igreja continuou depois com Zwingli, diz Zwingli, ela chegou a diversos deles, a Calvino, e depois de um tempo a igreja anglicana ficou despreocupada. Morreu Zwingli, morreu Lutero, e a igreja estava descansando como o tempo dos juízes. E o profeta disse: ela estava tranquila, então veio quem? Mais um selo se abre. Wesley. Wesley era um selo. Traz um distúrbio religioso na Inglaterra com a mensagem: a santificação pela fé. Essa era a sua mensagem. A mensagem da noiva é os selos, é os trovões, é o novo nome. Essa é a mensagem da noiva. A mensagem de Lutero era santificação, era justificação pela fé. A mensagem de Wesley era santificação. Os pentecostais era restauração dos dons. Eram vigílias e oração, e falar em língua e profecia. Só que isso aí já passou. Vem uma mensagem para te dizer que isso aí já passou. Esse tempo já passou. É como Paulo chegou aos discípulos de João. Ele chegou com uma mensagem, um trovão. Esse tempo já passou. É o outro dia. É o dia do Espírito Santo, do batismo em nome de Jesus Cristo. Então veio Wesley, houve um distúrbio religioso. Isso mesmo, veja, sempre significa um distúrbio religioso a abertura de um selo. E nós estamos na revelação do sétimo selo. Porque quando o sétimo selo abriu-se nos Estados Unidos, houve o distúrbio religioso. O irmão Branham disse no sétimo selo que quando ele disse: quando essa fita chegar em circulação, será o motivo para correr com 10 mil dos meus amigos. Ele não está falando do mundo de fora. Ele já estava falando do povo da mensagem, que já ia realmente entrar numa confusão de mente. Agora, no primeiro selo, 146 a seguir, o profeta fala sobre o símbolo. A João foi mostrado símbolo, não realidade. Foi somente símbolo. João viu tudo em símbolos: cavalo, todos aqueles animais, aquela mulher de Apocalipse 17. Ele viu tudo em símbolo. Apocalipse é um livro de símbolo. Agora, quando Deus envia o último mensageiro, ele nos traz a realidade. Ele nos traz o livro, porque Deus está encarnado naquele mensageiro. O Apocalipse está encarnado nele. Já não é símbolo, é realidade. Porque se João tivesse recebido a realidade, a primeira era tinha conhecimento dos 7 selos. Todas as eras tinham a revelação dele.
os selos se abriram durante as eras, mas não foram revelados durante as eras. Os mensageiros não souberam o que era o primeiro cavaleiro, o do cavalo branco, cavalo preto, vermelho, amarelo. Não, eles não, até que veio o último mensageiro. O profeta disse, então, quando o cordeiro tomou o livro e abriu esse primeiro selo, Deus falou do seu trono eterno, para dizer o que era esse selo a ser revelado. Mas quando ele foi colocado diante de João, estava em símbolo. João, o apóstolo, João, o profeta, o livro estava em símbolo diante dele. Tudo que ele viu na visão, ele viu tudo em símbolo. Quando João ouviu, ainda era um mistério. Porque sequer foi revelado naquele momento. Não pôde ser revelado, até que ele disse aqui, no tempo do fim. Mas veio em símbolo. No dia do irmão Branham não veio em símbolo. Agora, muitos pregadores, eles suporam, escreveram um livro, supondo que o cavaleiro era isto, aquilo. O irmão Branham chegou até a pregar aquilo que eles estavam pregando. Veja que o irmão Branham não contrariou a eles, até que o profeta encontrou esses 7 anjos, até que lhes foi revelado. E ele disse, então aqui está a minha revelação do que é este cavaleiro. Aqui está a minha revelação do que é este animal. Até então, era símbolo. Ele disse, quando trovejou, lembre-se, um alto estrondo de trovão é a voz de Deus. É isso que a Bíblia diz, veja, um estrondo de trovão. Eles pensaram que foi um trovão, mas foi Deus. Ele o entendeu, porque lhes foi revelado, está vendo? Foi um trovão. 148. E note, o primeiro selo se abriu. O primeiro selo, quando ele foi aberto na forma de símbolo, trovejou. Agora, que me diz de quando é aberto em sua forma de realidade? João falou para ele, todos os mensageiros pegaram o livro de Apocalipse na mão, leram para a sua igreja. Você pensa que não foi lido na era de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia? Foi lido nessas igrejas. Mas eles apenas ouviram uma leitura. Eles não viram a realidade. Porque o livro estava todo em símbolo. Por isso que ninguém podia olhar. Porque ninguém podia ver. Não podia ver a revelação dele. Porque João escreveu esse livro. Foi o pastor de Éfeso depois da morte de Paulo. Ele tinha as revelações do Apocalipse. Mas eles não entendiam porque estava em símbolo. Ele foi o homem o apóstolo que morreu mais velho, mais de 100 anos de idade. Não era somente ele que podia ler o livro, Policarpo leu o livro de Apocalipse. Leu do capítulo 1 até o capítulo 22, naquele tempo não tinha os capítulos. Até que foi traduzido e colocado os números. Cada um deles, Irineu, vem ler esse livro. Martim, como eles leram todos os livros da Bíblia, como leram os evangelhos. E quando nós entramos no tempo da reforma, aí que eles não viram nada mesmo, porque é um livro profético. Porque quando João recebe a visão de Pátimo e coloca em livro, Paulo já tinha morrido, que era o mensageiro profeta vidente. Paulo morreu em 64. Então, quando João vem a Éfeso, Maria congregava em Éfeso, que foi a mãe de Jesus. Havia muitos ali, congregando ali em Éfeso. Era um tempo de perseguição, e João tinha uma preciosidade na mão. Mas não tinha nenhum vidente ali para revelar.
Porque isso seria revelado no tempo do fim, no nosso tempo agora. Veja que nem Wesley teve esse livro de Apocalipse em sua mão. Ele tinha a Bíblia. Lutero traduziu a Bíblia, mas também leu desde Apocalipse, capítulo 1 até o capítulo 22. Lutero leu, mas também não viu nada. Porque Lutero era um reformador. O irmão Branham leu o Apocalipse muitas vezes e também não viu nada. Até fevereiro de 1963, quando ele foi levado e encontrou com esses 7 anjos, foi levado por eles, e aí foi esclarecido para ele este livro. Esse livro que estava oculto dos séculos e das gerações, agora foi revelado. Hoje nós temos na mão, nós temos em áudio. O povo ainda continua lendo os 7 selos. Também não vê o Cordeiro fora do trono. O povo continua lendo os 7 selos e não vê que ele subiu com um novo nome. (148) que nós estamos lendo. (149). Primeiro, não pode ser visto, ouvido, nem nada. Está selado. O sangue do Cordeiro pagou o preço. Trovejou quando ele o proferiu. E quando ele o fez, um cavaleiro sobre um cavalo branco partiu. E ainda era um símbolo. Ainda estava em símbolo. Quando Ellen White, ela supôs apenas. Começou a escrever como uma profetisa sobre o Apocalipse, ela apenas supôs. O que era? O Sr. Smith disse que era a igreja primitiva, esse cavaleiro do cavalo branco. E o irmão Branham, até que a revelação veio, ele não se opôs àquilo que ele estava escrevendo, ele respeitou, porque era o melhor que eles tinham até o momento. Alguém tinha se levantado e dito, não, isso é assim, assim, até que a revelação veio. O irmão Branham disse, esta é a minha revelação, ele me mostrou que o cavaleiro tem um arco, mas não tem flechas. Ele tem um arco, mas não tem flecha. É um fanfarrão. Aí até que Deus lhe mostrou que aquele ali era o anticristo. Mas ele estava enganando a igreja como se fosse o Espírito Santo. Porque estava em símbolo, ele enganava como se fosse o Espírito Santo. Até que veio um profeta e viu como ele foi mudando de máscara. Ele sai do cavalo branco, vai um cavalo negro, um cavalo vermelho, e o irmão Branham vem e diz, se você mistura as cores, branco, preto e vermelho, você tem o amarelo, que é o último cavaleiro, montado num cavalo amarelo, e ele dá-lhes o nome de morte. Aí quando você chega no 3º selo, o profeta disse, ele já tem até uma coroa. Está escrito na coroa Vicari Infini Dei. E se você juntar os algarismos romanos, dá 666. Não era mais símbolo. 63 era realidade. Uma coisinha, aonde queremos chegar. Agora observe, ele disse que seria conhecido no último dia, mas sai em símbolo de igreja, você compreende? Sai em símbolo de igreja, e eles sabem que há um selo, mas exatamente o que é? Eles ainda não sabem, porque é um cavaleiro sobre um cavalo branco, e só há de ser revelado no último dia, quando este verdadeiro selo for aberto, que é o 7º selo. Agora, se você não sabe o que é o 7º selo, quem é o 7º selo, você não sabe nada dos demais 6 selos. Porque esse último selo
abre e revela os demais selos. Olha o que ele disse: aberto para quem? Não para Cristo. Vou ler de novo, 151. E já dá até para parar aqui. E só há de ser revelado no último dia, quando esse verdadeiro selo for aberto. Aberto para quem? Não para Cristo, mas para a igreja. Ele corrige mais adiante. Note, agora, que coisa, isso simplesmente me faz tremer. Eu espero que a igreja verdadeiramente compreenda isto, o que eu quero dizer. Vocês, vou chamá-los noiva. Revelado para quem? A noiva. Se alguém não viu, não teve a revelação, não é a noiva. Porque esse livro, como diz os pregadores, é uma carta de amor que Deus tem escrito para a sua noiva em forma de símbolo. A primeira escrita era a escrita cuneiforme, que era escrita por símbolos. E quando nós chegamos no último livro da Bíblia, nós vemos ele todo em símbolo. Só um profeta para decifrar, para nos dizer o que significava aquilo. Então ele vem para revelar para a noiva, somente para ela. Vamos chamá-lo noiva, veja, para que vocês entendam isto. A voz é um trovão. A voz veio de onde? Do trono de onde o Cordeiro tinha acabado de sair como intercessor. Agora ele está aqui de pé para tomar sua posição e seus direitos. Agora você note bem, irmão Branco diz, agora ele está aqui de pé. Ele está no tabernáculo Brana, ele está aqui de pé. Deus escondido, o Cordeiro escondido ali dentro de um corpo humano. Agora ele está aqui de pé, para tomar sua posição e seus direitos. Mas o trovão veio de dentro do trono, trovejou. Aonde é que está? Dentro dele, trovejou ali, para nós. De onde o Cordeiro tinha saído, deixou o trono do Pai para ir ocupar o seu próprio trono. Glória agora. Agora não falhe em ver isto, amigos. Todos sabemos, como cristãos, que Deus jurou a Davi que levantaria Cristo para sentar-se no seu trono. E lhes daria um reino eterno aqui na terra. Ele o fez. Jesus disse, quem vencer o anticristo, segura isto, quem vencer o anticristo, quem vencer toda essa sutileza dele, todo o engano dele. Agora, ele não veio mais para te enganar com Pai, Filho e Espírito Santo, com a Trindade. Ele não vem mais para te enganar com uma ceia com suco de uva, com uma bolachinha, um pão de centeio. Não, ele não te engana com isso. Você está bem sábio, você já se tornou bem sábio, bem instruído hoje. Ele vem para te enganar com 99% de verdade desses selos. Ele vem para te enganar com 99% desses selos. Quem vencer o anticristo e todas as coisas do mundo se assentará comigo no meu trono. Como eu venci e me assentei no trono de meu Pai. Está vendo? Quem vencer. Você está aqui para vencer, mas você está aqui mais do que vencedor. Ele já venceu. Você tem apenas que tomar posse dessa vitória, tomar posse dessa terra, tomar posse dessa herança, tomar posse dessa cura, tomar posse dessas bênçãos. No 174, do primeiro selo ainda,
E agora ele não viu exatamente o que era, ele não entendeu, mas o que ele viu foi o que Deus estava enviando à igreja, um tempo. Agora, ele irá, ele sempre faz, ele esclarece quando é tempo de esclarecer, mas ele não esclareceu naquele momento. Por quê? Porque ia manter em segredo até a última era. Veja, passou em símbolo durante todas as eras. E quando chega na era de Laodiceia, no tempo de ser esclarecido, revelado, no tempo de nascer, e no tempo de virar realidade, veja que Satanás ia ser descoberto. Deus ia mostrar onde ele estava, quem era ele, sentado num trono de ouro, dominando as nações, com uma representação em cada praça de uma cidade pequena, grande. E o toque da mensagem do último anjo era para juntar esses mistérios, está vendo? Não o esclareceu, mas o que João viu, ele apenas viu. Saiu um cavalo branco com um cavaleiro nele, assim, foi isso que ele anotou. Veja, quando anotou, foi isso que ele disse, vem ver. Estava tão em símbolo que durante as eras eles disseram, isto é a igreja primitiva. Esse cavaleiro, cavalo branco, branco é justiça. Até que tinha que vir a era da águia, a era da visão, a era do vidente, para ver que não tinha flecha, só um arco, que era apenas um fanfarrão. Que ele, na primeira era, ele era apenas um espírito. Mas, na terceira era, ele já era uma doutrina, já estava encarnado, já tinha um trono, já tinha um nome. E a águia disse, morte. Você vê, vai um papa, vem outro papa. Cada um vem com um nome diferente. Assim João foi ver o que podia ver, para escrever à igreja. E quando o fez, ele viu um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E ele saiu vitorioso e para vencer, e foi-lhes dado uma coroa. E agora, isso foi tudo que João viu. João lá atrás, não é João aqui. João, nesse tempo, está nos trazendo a realidade, não o símbolo. Porque João não podia trazer a realidade durante as eras. Porque era o último mensageiro. Era Cristo mesmo, o ômega, para fazer isso tão claro. Revelar em nossos corações e nossas vidas, para nos dar essa fé arrebatadora através dos 7 trovões. Agora, isso foi tudo que João viu. De modo que ele só escreveu, anotou isso tudo. Agora veja, isso está em símbolo. Foi assim que a igreja recebeu isto. Mas, com a promessa, e no último dia ele revelaria isso. Mostraria o que é. Deus ajuda-nos a entender as eras da igreja, mas não é dada a conhecer completamente até a 7ª mensagem, que é esta. Até o 7º selo, que é este, que é o selo da esposa, aberto, revelado, desta última era da igreja. Até esse tempo, a igreja estava em símbolo, e a igreja nécia, a igreja que dorme, ainda está no símbolo, ainda está no acho. Cada um acha uma coisa, cada outro acha outra. Mas João, que representa a esposa, nesse tempo ele nos traz a realidade. A realidade. Ele nos diz o que é este novo nome. A igreja, ela diz, é filho do homem, é a palavra,
A igreja não tem certeza, porque não foi dado a conhecer essa revelação à igreja, foi dado à noiva. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Soberano Deus, muito obrigado por estar dentro daquilo que é real, dentro da realidade, pela mensagem do 7º anjo, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por selos revelados. Obrigado pelo 7º selo, pelo último selo, o 7º e último trovão, Pai. Esses 7 trovões que retumbaram um após o outro, nos trazendo essa fé arrebatadora. Dê a tua graça, a bênção para cada filho e cada filha em toda parte, que nós pedimos em nome de Jesus Cristo.